Bom dia, paz Senhor a todos. Começando mais um dia, presença do Senhor. Sumiu a música que eu ia cantar. Vou cantar outra então que eu esqueci. Eu quero ser Senhor amado como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus. Que haja esse desejo, né, de estar na mão do oleiro. Só que quem se quebra primeiro somos nós, né? Ele dá a forma, mas quem se quebra somos nós. E como é difícil se quebrar. Dizer, Senhor, eu não tenho razão. Senhor, eu errei. Senhor, não é da minha forma. Mas que o Senhor nos leve neste lugar, né, de verdade. É melhor encarar a verdade dolorida do que viver anos em mentira, né? Pegue sua Bíblia, vamos ler Romanos capítulo 8. Esse é um dos capítulos que eu mais amo da palavra de Deus, porque me trouxe muitas verdades, me libertou de muitas mentiras que eu carregava, porque aqui nós vamos aprender, né? Quantas vezes nós andamos pela carne, quer dizer, pela nossa alma, pelo nosso sentimento, pela nossa emoção, pelos nossos desejos, e quando eu descobri que o nosso coração é enganoso, que o coração... Ju, mas eu tô sentindo isso. Gente, não ande pelo que você tá sentindo. Porque nosso coração é enganoso, ele nos engana. Não ande pelo que o Espírito... E nós vamos ler, e hoje vai fazer sentido essa palavra. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade, de adoção. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita a Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.
porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Gente, é tanta verdade que salta aos olhos essa palavra. Essa palavra nós precisamos ficar um versículo por dia. Mas a gente não tem tempo para isso. Mas aqui ele vai dizer, você não precisa andar segundo a carne, o que você sente, seus desejos. Porque agora porque Cristo se entregou, nós podemos ver uma nova realidade em que nós somos guiados pelo Espírito Santo. E o 14 vai dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não adianta falar que é filho de Deus se você não se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. E aqui vai dizer de ser um filho maduro, não de ser um filho bebê não, mas um filho imaturo. Então a gente precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo e isso não é fácil. Não é fácil ser guiado, né? O difícil é obedecer. Exige muita obediência, né? E no começo é difícil, porque ele vai dizer, pare com isso, comece com aquilo, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E a nossa carne não quer ser guiada, ela quer fazer o que ela quer, é o que eu tô sentindo, é o que eu tô pensando, eu, muito ego, aí precisa morrer. Que ele vai falar, se é certo que com ele nós padecemos, se nós morrermos, com ele nós ressuscitaremos. Então, às vezes, eu sou filho de Deus, gente. Se você realmente é alguém cheio do Espírito Santo, você vai ter essa identidade de filho de Deus. Se você não tem ainda, como eu por muito tempo não tive, porque eu não me deixava ser guiada, eu achava que a minha cognitividade, a minha inteligência, gente, tudo isso nós temos que pôr embaixo, né, nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Vamos embora, que esse capítulo é muito grande e muito rico. Eu queria ficar de verdade 1 hora só falando dele. As primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Mas isso, não importa o que a gente está passando aqui, não se compara. As aflições que você está passando agora não se compara com a glória que Deus vai revelar para você. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo, temos a identidade de filhos, nós vivemos uma liberdade, porque sabemos que toda a criação geme juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará mais se esperamos o que não vemos? Com paciência esperamos. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E além de tudo, nós temos a ajuda do Espírito Santo, que ele expressa o Pai, aquilo que muitas vezes a gente não consegue em palavras. E 27 vai dizer, e é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nós vemos uma chamada de Deus para viver na família dele. Sermos irmão de Cristo. Você tem noção? Nós que não merecíamos nem olhar para ele. Ele nos salvou e ele nos chama para este lugar de filho. Né? Quantas vezes tantas mesas nós não somos chamados, quantas vezes você, né, tantas pessoas, tantos preconceitos, mas o Deus Todo-Poderoso nos chama para sentar à mesa com Ele como filhos. Se isso não te toca, eu não sei o que pode nos tocar, né? E ainda, não, o capítulo 8 de Romanos, ele é uma pancada, porque não acabou. Aí vem o final dele, cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, se o nosso Abba Pai é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todo nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Às vezes você está aí, por que Deus não deu a cura? Por que Deus não me transformou nisso, aquilo? Se ele deu o filho dele, como ele não vai nos dar as outras coisas? Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, gente? É muita verdade, né? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Tribulação nenhuma, potestade nenhuma, nem nada poderá nos separar do amor de Deus, de receber esse amor, de receber essa adoção de filho, de receber a herança, de viver com Cristo, ser guiado por Ele. Então, em nome de Jesus, que nesse dia nós possamos nos apegar à palavra. Se Deus é por nós, quem será contra nós, gente? A gente fica às vezes tão inconstante, às vezes a gente fica, né? E eu sei que o Senhor está nos ensinando nessa manhã, né? A vivermos. Se Ele é por nós, se Ele deu o Filho, Ele vai dar as outras coisas. As aflições desse tempo não se pode comparar com a glória que Ele vai revelar. E não só numa glória que Ele vai revelar numa eternidade futura, não ainda. Que nós possamos nos apegar e obedecer esse Deus. Vamos orar? Abba, Pai, nós oramos nesse dia. Tu és tão bom. Nós somos agradecidos por Teu Senhor, porque o Senhor deu Seu Filho. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Perdoa quantas vezes, Senhor, nós queremos reclamar, murmurar. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Porque o Senhor quer nos guiar. Vem nos guiar nesse dia, cada um de nós. E aquilo que ainda, Senhor, não compreendemos, Senhor, pelas nossas limitações, que Teu Espírito interceda por nós. Nós queremos viver essa realidade, Senhor, que nós acreditamos que tudo contribui para o nosso bem. E que nada pode nos separar, de Ti, nada. Leva-nos a esse nível de entendimento. Leva-nos, Senhor, nós queremos viver essa palavra, não só ler essa palavra, mas termos essa identidade de filhos, que nós somos cuidados por Ti, que o Senhor se importa, que o Senhor nos ama. Senhor, muitas vezes nós não estamos nos sentindo amados,
Mas ainda que eu não me sinta amada por Ti em muitos momentos, por causa da minha pequenez, meu espírito crê e sabe que é amada. Eu te agradeço por esse dia. Nos ensina, Espírito Santo, nos ensina, nos quebranta. Nós queremos nos quebrantar diante de Ti, para a glória do Teu nome. Que nós possamos pedir ao Espírito Santo, né? Ensina-nos a ser guiados, ensina-nos a ser obediente, a olhar com os Seus olhos. Às vezes nós andamos tanto pela nossa carne, pelo nosso desejo, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Nós estamos deixando a parte a viver uma vida pelo Espírito. Amém. Bom dia, Vani. Deus abençoe esse dia. Gislaine, bom dia, Marisa. Só para encerrar, vamos cantar aquela música que é uma das músicas da minha vida. Que fala, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu escolho, Senhor, eu creio sim. Eu creio sim, do que diz sobre mim. Creia no que Deus diz sobre você, que Deus diz sobre você, e não sobre o que você mesmo está dizendo, e não sobre a realidade que você está enfrentando. Amém? Deus te abençoe. Que tudo te vá bem. Amanhã nós estamos de volta. Que você continue aí ruminando essa palavra. Amém.